Genética, professora Elânia. A meiose é a formação dos gametas. A meiose é um processo muito importante na formação dos gametas das células sexuais, porque ela tem um papel de produzir cross-over meiótico. Esse cross-over meiótico é uma ocorrência da divisão celular, produzindo a reprodução sexuada da espécie, as características sexuais dos indivíduos. A não disjunção mitótica, ela ocorre com uma anomalia do número de cromossomos, o defeito da segregação de cromossomo, resultando na produção de gametas com mais ou menos cromossomos que o normal. Geralmente, a tendência dos cromossomos se unir formando 2 em 2 o grupamento celular, divisão celular. Quando ocorre essa não disjunção mitótica, então vai chamar os erros mitóticos, ou seja, quando a gente produz maior ou menor condições de cromossomos. A espermatogênese é um processo fisiológico no qual se produz espermatozoides a partir de células germinativas sexuais. Nessa produção da espermatogênese, ele tem um caminho, um percurso. Então, os espermatozoides, eles são armazenados no local, no túbulo seminíferos. Esse local, os espermatozoides são produzidos a cada testículo, em média aí de 250 mil túbulos, que mede 120 a 250 micrômetros de diâmetro. Logo após esse local que é armazenado, tem os testículos são as gônadas sexuais masculinas, ou células sexuais masculinas, que têm a função de produzir as células de fecundação. O espermatogênese vão dar origem aos espermatozoides, que também vão se chamar, denominado espermatogônias. E os espermatócitos, na verdade, são os espermatozoides. Esses espermatozoides são células reprodutoras masculinas que nós herdamos lá nos genes, nas características dos cromossomos. Uma coisa interessante para ressaltar que durante a puberdade essas células entram em proliferação constante. Então, na adolescência é onde o indivíduo ele mais produz esse espermatozoide. Porém, o homem, ele tem espermatozoide a vida contínua. Ele consegue liberar em média 200 milhões por ejaculação. Como curiosidade, o nosso livro de genética médica, na página 22, eles nos agrega as seguintes informações. No total de espermatozoides, mais ou menos 200 milhões o homem consegue eliminar por ejaculação. Tem uma estimativa aí do homem produzir essas células a vida toda. Os espermatozoides conseguem viver cerca de 2 dias dentro do corpo da mulher e eles produzem, em média, 2 meses, mais ou menos, os espermas a ser produzido. O processo chamado gametogênese do livro Genética Médica, na página 21, é um processo de formação dos gametas. Gametas são células sexuais. As células sexuais elas podem ser espermatozoides e óvulos. Então, o espermatogênese produz espermatozoides e a ovogênese é um processo que produz os óvulos. Também nesse livro, Genética Médica, ele trabalha para nós na página 22 as curiosidades. A cada ciclo menstrual, a mulher produz em cerca de 1000 óvulos, que eles são perdidos. Na puberdade, que é jovem, concentra maior estoque de óvulos que ela produz. E um pouco antes da menopausa, nos últimos 10 anos de vida reprodutiva da mulher, a perda de óvulos ocorre de forma mais acelerada. Então, quando ela está entrando no processo de menopausa, tem um processo aí de envelhecimento desses óvulos. Genótipo e fenótipo. Genótipo é a construção de um indivíduo relativo a uma dada característica, aquilo que nós temos, herdamos, são os genes, é a constituição genética do nosso corpo. Já o fenômeno é a característica observável, ela pode surgir. O fenótipo está relacionado com o ambiente. Então, a gente costuma falar que fenótipo é o genótipo mais ambiente. É aquilo que nós herdamos o nosso gene influenciado pelo ambiente. Então, se uma pessoa ela tem melanócitos em grande quantidade, se ela toma o sol, ela passa um período frequente da sua vida exposta ao sol, a tendência da pele dela ficar com mais melanócitos, ou seja, uma produção de melanina mais morena. Então, o fenótipo é a relação do genótipo com o ambiente.
E dentro dessas características, dentro de genética, nós vamos estar estudando na parte 2 algumas principais doenças genéticas. Então, nós vamos estar falando do albinismo, da anemia, do síndrome de Down, do daltonismo, que são doenças que elas podem ser desenvolvidas ali na questão da genética quando acontece a meiose ou o processo de mitose.